Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo da série do Peugeot 307. E no vídeo anterior eu comentei com vocês que eu estaria mostrando como funciona o multímetro, né? Hoje eu vou estar trabalhando isso e mostrando aqui como é simples trabalhar com multímetro. Até porque a gente vai precisar dele para os próximos vídeos, tá? Ele é muito importante você ter esse conhecimento agora, tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou apresentar o multímetro aqui para vocês, tá? Ele é um multímetro da Minipa, é uma marca bem conhecida aí no mercado. Ele é um modelo bem simples, tá? Extremamente simples. É o mais básico que tem da marca, tá? Mas ele já resolve 90% dos nossos problemas, tá? Mas antes de a gente estar entrando nessa questão do multímetro, a gente vai ter que repassar uma coisa aqui que a gente estudou provavelmente lá na quinta, na sétima série, tá? Então vamos lá, eu preparei aqui um material com uma letra bem bonita, bem fácil de entender, que é o seguinte: aqui é o triângulo da elétrica, digamos assim, tá? Então nesse triângulo nós temos na ponta, no topo, o V, que é o volt. Aqui embaixo na esquerda o R, de resistência. E o I, que representa o amperes, tá? Deveria ser A, né? Mas é I, então amperes. Então significa o quê? Essas vão ser as três leis básicas da elétrica que a gente vai estar usando para conseguir entender o que a gente está fazendo com o multímetro, né? Não faz sentido a gente estar vendo uma coisa que a gente não está entendendo. Então, vamos lá. O primeiro passo é a gente identificar isso aqui. Eu vou dar um exemplo, tá? Nós vamos fazer uns exemplos práticos aqui, mas eu já vou adiantar um pouco. Isso aqui nada mais é do que uma fórmula matemática. Então, se você quer descobrir a voltagem de alguma coisa, você tampa o V. Vai sobrar o quê? O R e o I. Então, R vezes I. Beleza? Você quer descobrir a resistência. Você tampa o R e vai ficar V dividido por I, por amperes. Agora, você quer descobrir os amperes. Você esconde o I e fica volts dividido por resistência. Muito simples, né? Muito simples mesmo. Agora, então, vamos aprender isso na prática. Com o multímetro agora em mãos, vamos identificar aqui algumas coisas. Como eu comentei anteriormente, esse é o multímetro mais simples que você vai encontrar no mercado. Tem aqueles amarelinhos, aqueles pretos bem quadrados, assim também funciona do mesmo jeito, tá? Aqui são os pontos onde é colocado a ponteira que a gente fala, tá? Então aqui, ó. Esse do meio fica com, que é o comum. Então, esse aqui sempre vai a conexão preta. Ele até lá dentro, não sei se vai dar para conseguir ver aqui. Lá dentro ele já é preto, ele tem um borne preto. Então, não tem como errar, tá? Esse aqui sempre vai ficar aqui, no comum, preto. Agora aqui, nós temos aqui, ó, um V, um MA, parece uma ferradura, tá? Mas isso aqui significa resistência. Então, quando você vai querer medir volts, miliamperes ou resistência, o borne vermelho vai aqui. Perfeito? Esse aqui você pode ver que ele marca 10A. Mas o que significa isso? Significa que quando você for querer medir o ampere que está passando por dentro de um elemento ou uma lâmpada, você vai ter que colocar a ponta vermelha aqui, porque o multímetro nessa posição a energia vai passar por dentro dele e vai fazer essa medida, tá? Lembrando que ele sempre vai ter algo discriminado aqui, tá? Ó, nesse modelo aqui, ó,
no máximo 10 amperes, ó, máximo 10 amperes, no máximo 10 segundos, tá? Senão você vai derreter o aparelho, beleza? Então agora vamos para as escalas. Ele tem esse botãozinho que fica girando aqui, muito interessante, bem barulhento, tá? Então aqui, como a gente viu lá na folha, o V é volts, certo? Porém, nós temos duas medidas de tensão no volt. O volt contínuo e o alternado. O que é o contínuo? O contínuo é o seguinte. É igual essa bateria aqui. Ela tem o menos e o mais separados, tá? Então, isso aqui é uma tensão contínua aqui. Aqui é uma bateria de moto, isso daqui 12 volts. Então aqui tem 12 volts. É só isso que acontece. Tem 12 volts e pronto. Então aqui a gente tem as medidas. 600 volts, 20, 200, 20, 2000 miliamperes, tá? Então isso aqui já é abaixo de 2 volts e 200, tá? A gente também tem a voltagem alternada. O que significa isso? É a voltagem que tem na nossa rede elétrica de dentro da nossa casa, tá? Que o que é? Nada mais é que ela fica alternando, fica nível abaixo, nível acima, nível abaixo, nível acima. Eu não vou entrar muito nesses detalhes, porque senão a gente vai estar falando de hertz aí, então envolve muitas outras coisas. Mas o que significa? Que aqui dentro, ali na tomada, o fio fase e o fio neutro, não é exatamente 220, aqui na minha região é 220, né? Então, um fio tem 220 e o outro tem 0. Não, não é isso, tá? Ali é uma onda que fica se alternando muito rápido. Então, se a gente colocar aqui no multímetro, na contínua, a gente vai acabar estragando, tá? Então, quando é alternada, vai ter um V e parece um acento, um tio em cima. Ver se eu consigo colocar aqui bem pertinho. Aí, ó, aqui, ó, tem um V e o contínuo tem uns pontinhos, tá? Então aqui também a gente tem a seleção de 600 volts e 200 volts. Esses dois aqui eu não vou entrar em detalhes porque é a parte de LED e capacitor, tá? Então não é muito o caso dessa explicação, tá bom? Agora, partindo aqui nessa parte azul, nessa parte azul aqui a gente tem esse símbolo que é o ômega, que é a resistência, tá? Então aqui nós temos 2.000 ohms, 200.000, 20.000, 2.000, 2.200, tá? Isso aqui a gente vou mostrar na prática, que vai ser muito mais fácil de identificar, tá? Aqui embaixo é a seleção de diodo e continuidade, que a gente vai estar testando também. E aqui são os amperes. Perceba que é o ampere e tem o risquinho, as bolinhas. Então é igual a esse. Então é ampere de contínua, tá? Ó, 200 mili, 20, 2.200, tá? Então agora vamos para a prática. Inicialmente aqui vamos estar conectando os bornes, tá? Então, borne positivo aqui, a gente vai estar trabalhando com volt, resistência, amperes, e o negativo no comum, que é o único lugar que ele tem para ir. Primeira coisa que eu vou fazer uma medida vai ser da energia da tomada, tá? Então, o que eu faço? Eu venho aqui na escala de volt, alternado. Suponha que eu não sei qual é a tensão que tem na tomada, então eu vou colocar o que? Um valor de 600. A gente não tomou um choque, viu? Aqui eu vou colocar ele bem aqui. E é o seguinte, aqui essas ponteiras, tá? Vocês vão ver, independente do multímetro que vocês tiverem, ela tem essa rebarba aqui, tá? Significa o quê? Que é para você usar no máximo até aqui com a sua mão.
dependendo do que você estiver medindo, isso pode estar influenciando a sua própria mão. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou colocar numa escala de resistência para você ver que tem influência a nossa mão nas ponteiras aqui, tá? Ó, vou colocar as mãos aqui agora. Olha lá. Isso já pode estar afetando o resultado que a gente espera, tá? E quanto mais forte eu apertar, menor o número que vai aparecendo. Beleza? Então aqui a gente vai medir a energia da tomada. Então eu vou colocar em 600 e vou lá na tomada. Pode ver que mesmo a nossa região marcando 220, a tensão aqui, ó, fica em torno de 207, tá? A alternada, beleza? Agora, vamos estar utilizando essa bateria aqui para a gente estar medindo a tensão, a voltagem, né, na contínua. Então a gente vira aqui a seletora para o contínuo. Aqui a gente já sabe que essa bateria tem 12 volts, então a escala que vai ajudar a fazer funcionar direito vai ser a 20, que é superior a 12. Então aqui 20. Uma coisa interessante do multímetro é o seguinte, ó, aqui eu tenho o negativo e aqui o positivo, correto? Então eu vou colocar no borne negativo e positivo. Perfeito, olha lá, a bateria carregada, 12.15, perfeito. Agora, e se eu fizer ao contrário? Continua dando os mesmos 12.15, 14, né? Só que a única diferença é que apareceu um sinal de negativo na frente. Significa o quê? Que a tensão está sendo medida ao contrário, tá? Então sempre que você estiver medindo na corrente contínua e no multímetro aparecer aquele sinal aqui, ó, de negativo, é porque está ao contrário os cabos, tá? Então você só vira e tá tudo certo, beleza? Agora nós vamos fazer um teste de resistência. Ó, aqui a gente viu que a bateria tem 12 volts, perfeito? Agora, o que a gente vai fazer? Aqui nós temos uma lâmpada, tá? Eu vou medir a resistência dela. A lâmpada nada mais é do que um filamento existente lá dentro. Então nós vamos medir a resistência entre uma saída e a outra. Isso está me dando em torno de 2.7, 2.6, tá? Vamos considerar 2.6. Beleza? Então essa é a resistência interna daquele filamento ali dentro, tá? Outra medida que a gente pode fazer também é com fio. Eu pego esse fio aqui, coloco uma ponta aqui, outra aqui. Pode ver que a resistência dele já é mais baixa, então eu vou mudar a escala. Tem que ser aqui. A resistência desse fio já é bem menor, então é 0.3. Perfeito? Outro detalhe do multímetro é aqui embaixo, continuidade, aqui embaixo, tá?
Esse aqui serve para diodo e continuidade. O que é continuidade? É quando você pega um fio que muitas vezes passa por dentro da parede, ou algum lugar que você não vê, e você quer identificar se ele está quebrado, tá? Então o que se faz? Você coloca uma ponta de um lado, aqui você pode colocar o dedo sem problema, tá? Lembrando que não pode estar energizado, correto? E aqui o outro lado. Se você escutar esse aviso sonoro, significa que o fio não está partido, que ele está 100%, beleza? Vou dar um exemplo com essa lâmpada aqui. Ela tem 2 polos aqui dentro, tá? Então são 4 saídas. Tem uma que está queimada, então eu vou primeiro pegar essa queimada aqui para demonstrar. Ó, pode ver que ela não está apitando, porque está queimada lá dentro, está rompido. Agora o outro lado, ó, esse apita, porque não está rompido o filamento lá dentro. Bom, a gente tem uma visão geral de volt, resistência. Agora vamos trabalhar um pouquinho com o amperes, tá? Eu vou usar essa lâmpada de exemplo. Primeira coisa, eu vou mudar aqui a ponteira, vou trazer para cá. E aqui eu vou colocar ele no máximo de amperes, que são 10 amperes. Não, essa lâmpada não vai consumir toda essa corrente, mas eu vou imaginar que ela vai consumir o máximo que ela pode. Então sempre faz essa estatística. Vou deixar aqui. O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos montar o circuito agora. Então a hora que eu fizer essa conexão aqui, vai passar a corrente para ligar essa lâmpada. A gente vai dar uma monitorada, tá? Eu suponho que vai dar em torno aí de 4 volts, tá? 4 amperes. Vamos ver. 0.4 amperes, tá? Não vai deixar muito tempo ligado. Pode ver que deu um menos ali, tá? Vamos lá mais uma vez. Olha lá. 0.4 amperes, tá? É uma corrente extremamente baixa, mas já dá pra gente entender o funcionamento. E mais alguma informação, ou tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários aí, que assim que possível eu respondo. E até o próximo vídeo da série do Peugeot 307. Valeu!